Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Eu costumo trazer vídeos aqui, são coisas que acontecem no meu dia a dia, em minhas conversas, devido ao meu trabalho, né, que eu lido com pessoas diariamente, todo instante, e aí eu, às vezes, converso com as pessoas, e aí eu retiro lições para, para mim e também para repartir com os nossos irmãos, né? E hoje eu quero compartilhar sobre teologia, curso de teologia, fazer teologia. Porque a maioria das vezes quando eu encontro alguém, né, no meu dia a dia, pega o carro comigo, e às vezes a pessoa está saindo de uma igreja, aí começa aquela conversa, a primeira coisa que elas dizem, olha, eu fiz teologia. Talvez ela diga aquilo para impressionar, né? Impressionar nós. E as pessoas gostam disso, gostam de impressionar através dos seus conhecimentos e estudos. Muito bem. O que é teologia? Será que eu sou contra? Será que a Bíblia é contra? Será que somos a favor, né? Teologia supostamente é o estudo de Deus, sobre Deus, né? Mas na verdade a teologia que eu tenho visto não tem produzido conhecimento de Deus, mas sim tem produzido muito nos homens soberba, orgulho e tantas outras coisas nocivas para a nossa vida espiritual. Eu conheço pessoas que, sem elas terem teologia, antes de entrar na faculdade de teologia, escola, a fé delas era uma. Depois que ela saiu de lá, a fé delas era outra. Então, na minha avaliação, e lendo as escrituras, a teologia, ela minou a fé dessas pessoas. Ah, mas você é contra estudo? Depende. Quando você quer colocar o estudo para agregar as coisas de Deus, olha, nós vamos fazer o estudo agora aqui da palavra de Deus, para nós entendermos. Nada melhor do que o próprio apóstolo Paulo, que foi um homem que fez um curso de teologia na sua época, nas melhores escolas de teologia, que está aqui no livro de Filipenses, capítulo 3. Olha o que diz Paulo, né? Paulo diz assim, capítulo 3, versículo 8, e alguns outros textos que nós vamos ler aqui desse próprio capítulo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Do que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo? Paulo teve muito conhecimento na teologia dele, na época, né? Olha aqui o que ele diz aqui no versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele falou assim, se você acha que você tem conhecimento, porque carne é tudo aquilo que envolve as coisas desse mundo, sabedoria do mundo. Ele falou assim, eu muito mais ainda. Olha aqui, ó. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Quer dizer, fui fariseu. E o farisaísmo, os fariseus, eles gastavam muito tempo estudando a lei, estudando. Então era uma escola de teologia. Versículo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então, o apóstolo Paulo falou assim, tudo aqui dali que eu aprendi lá, ficou tudo como refúgio, como ele diz aqui, né? Tem certo texto que diz que ele reportou como refúgio, coisa que, refúgio, o que é refúgio? Coisa que não vale para nada. E hoje eu vejo esses homens, né? Esses pregadores famosos, tem vários deles aqui que eu assisto, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho piada. Para Deus não serve nada disso, o que Deus quer é conhecimento da palavra. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, né? Versículo 1, próprio apóstolo Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este com crucificado.
Então o apóstolo falou assim, ó, eu não preparei um sermão, hermenêutica, como falar em público, né, assim que eles fazem na teologia, né? Paulo falou, nada disso, nada disso. É o meu caso, né? Meu português aqui, às vezes, você percebe que está errado. Às vezes percebe que a colocação foi errada. Mas você entende a mensagem de Cristo. A simplicidade. Porque Deus se agrada da simplicidade. Ele sabe, se eu fosse um erudito, uma pessoa boa do português correto, mais refinado, gastasse hora para elaborar um sermão, igual eu já vi aqui um pregador. Olha, eu preciso de no mínimo 8 horas no dia para me preparar um sermão. Então ele vai com sublimidade de palavras. Hernandes Dias Lopes foi um deles. Quando eu chego na casa de um pastor eu não vejo nada de livro. Falei, mas se você vê pelo menos a Bíblia está ótimo. Eu penso assim, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui, o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que é que esses homens arrebanham muitos admiradores, muitos seguidores? Porque eles vão com palavras de sabedoria humana. E nós gostamos disso. Olha como ele prega bonito, ele vai encaixando aqui dali, vai encaixando e vai ficando bonito. Mas a palavra de Deus fala que Deus ele opera nas coisas mínimas, né? Nas coisas mínimas. Olha aqui o capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É. E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui no versículo 26 do capítulo 2. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Lembra do versículo lá de Filipenses? Que ele não tinha sabedoria segundo a carne? Né? Então, a carne são todos esses apetrechos que a teologia agrega para nós pregar a palavra ou viver a palavra. Um tempo atrás, um pastor batista, perguntando para ele, né, como que era o seminário. Rapaz, tem que estudar tudo que dali. Aí eu pensei, será que eles não vivem uma vida de oração lá no seminário? Que seria uma vida de oração, bastante leitura da palavra, incentivar os pastores a ler a palavra todinha, pelo menos se eles estivessem lá no seminário, ler ela cada 2 vezes, no mínimo, num ano. Ler ela 2 vezes num ano. Isso fica 4 anos, então já teria lido ela o quê? 8 vezes no ano. E aí você vai ver esses pastores, vocês lêem todinha as escrituras? Não. Esses dias mesmo eu peguei uma pastora, né? Eu sei que na Bíblia não pode, mas quando Deus manda, e aí eu li, eu falei, então a senhora já deve ter lido a palavra muitas vezes, que a senhora já tem 73 anos, é pastora, né? Meu filho, só li uma vez só. Mas eu fiz teologia. Olha a falta de conhecimento. Então, quando as pessoas chegam a nós, eu tenho teologia, eu tenho isso aqui, ele pensa que está impressionando, pelo contrário. Agora, se ele falasse assim, meu irmão, eu estou buscando conhecimento de Deus, já li a Bíblia muitas vezes, tantas vezes, eu daria muito mais valor, porque é aqui que está a sabedoria verdadeira, a sabedoria de Deus. Aí você pode perguntar, você é contra estudo? Claro que não, no nosso dia a dia nós precisamos estudar, eu mesmo estou estudando, eu vivo estudando, né? Por quê? Para o meu crescimento profissional, eu pesquiso uma coisa, pesquiso outra, mas não para me agregar aqui na palavra, quando eu quero estudar a palavra de Deus, eu vou única e exclusivamente para a palavra de Deus. Vou meditar na palavra. É aqui que está o estudo da palavra, né? E aí as pessoas ficam impressionadas. PhD, não sei do que, fez isso, fez aquilo. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, eu refutei tudo como perda. E olha que o apóstolo Paulo era um homem culto, né? Era um homem culto, mas ele entendeu a mensagem do Evangelho, ele entendeu aqui, por isso que ele escreveu 1 Coríntios, né, 1 e 2. Então fica aqui a nossa reflexão. E para finalizar, vamos ler o 13, né? Capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras com a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que ele quer dizer isso aqui? Sabedoria humana? Não, mas é assim, a interpretação é essa? Não. Ele está dizendo que o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo ensina? A própria palavra. A própria palavra ensina. Por isso que nós devemos se aprofundar única e exclusivamente na palavra de Deus. Que a própria palavra ela vai se explicar. É isso que nós fazemos aqui. Que Deus possa nos guardar e nos firmar, né, simplesmente na palavra de Jesus Cristo. A palavra do ensino. Deus te abençoe.